E aí, Antônio não tá nessa não. Mas se Antônio quiser assistir também, é super válido para ele. É porque eu tô acompanhando aqui os módulos dos livros de Miguel e de João, tá bom? Miguel e João, aqui a gente vai resolver uma atividadezinha da página 18, tá? Acredito que vai ser um pouco rápido, tá? Por quê? Porque eu sei que vocês já sabem números romanos, a gente já estudou juntos, a gente já repassou, e eu sei que vocês dominam bem os números romanos, tá? Então, praticamente, nessa atividadezinha, ele dá um texto, na página 17 tem um texto, pequenininho, falando sobre algumas heranças da Roma Antiga, tá? E aí vocês dão uma lidinha para saber um pouquinho da história e tal, e no final ele diz assim, ele dá um comandinho da questão, né? Ele diz o que a gente tem que fazer. Ele pede pra gente substituir o ano que está referido lá pelo século correspondente em número romano, tá? Ou seja, se ele der um número tal, ano 1900 e tal, 1900 e tanto, ele quer que você diga qual que é o século daquele ano, tá bom? Então, basicamente ele tem um textinho falando curiosidades de alguns lugares aqui, são 3, tá? Em cada um deles tem um ano que ele quer que a gente transforme em século, né? Diga qual é o século daquele ano em número romano, tá bom? Então, assim, vou fazer com vocês cada um deles, são apenas 3 e daquele jeitinho. O primeiro eu vou ensinar a técnicazinha e tal, o segundo eu vou um pouquinho mais rápido e o terceiro eu vou voando, tá bom? E pausem sempre, tentem fazer e depois solta o vídeo para ver se fez certinho. Se tiver com dúvida, volta no vídeo de novo e tal. E assim a gente vai seguindo, tá belezinha? Vamos lá. O primeiro, ele fala, se vocês lerem, vocês vão ler o textinho, tá? De cada um, pra gente não perder tanto tempo. Então, leiam um textinho de cada um, tá? E ele vai falar sobre o ano de 1871. Ó, reparem aí como ele fala desse ano. Ó. Ele diz que o templo romano de Diana, localizado na cidade de Évora, em Portugal, foi construído por volta do primeiro século, em 1871. Esse 1871 é que ele quer que a gente transforme em século. Diga qual que é o século que pertence a 1871 e descrevam em número romano, tá bom? Nesse ano, né, o arquiteto italiano Giuseppe Cinatti, ou Chinatti, acho que é Chinatti que fala, restaurou removendo os elementos que haviam sido acrescentados durante a Idade Média, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é pegar o ano de vamos anotar aqui, 1871, esse é um ano, tá? E transformá-lo em século e depois em número romano, tá bom? Então, a gente tá fazendo o que aqui? A gente vai transformar ano em século, tá? Ano em século, tá ok? Como é que a gente faz isso? Pra gente transformar um ano em um século, a gente vai pegar o ano e vai dividir por 100 e a gente vai arredondar o valor que der para mais, tá? Vai arredondar o valor para mais. E aí, depois que a gente achar esse resultado, é que a gente vai transformar em número romano. Ficou assim, meio nublado a coisa? Então, só parece difícil, mas não é, tá? É só questão de prática. Então, vamos lá, fazer comigo? Vamos lá, primeiro passo que eu falei, a gente pega o ano e divide por 100. Macetezinho muito fácil. 1871, toda vez que eu tenho um número que eu preciso dividir esse número por 100, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar, desculpa que a caneta caiu. Eu vou olhar quantos zeros tem aqui, no caso aqui tem 2 zeros, então 100 tem 2 zeros, né? Se tem 2 zeros, eu vou andar a vírgula 2 vezes. Não vou precisar fazer uma conta grande de divisão. Olha só, dividir por 100 é muito fácil. Olha quantos zeros tem. Tem 2 zeros no número 100. Então, significa que eu vou andar 2 casas. Começo andando com onde? Daqui. 1, 2.
chego aqui, ó, vírgula, certo? Ó, 1, 2, chego aqui, vírgula. Mais uma vez para fixar. 1, 2, chego aqui, vírgula. Por quê? Porque é a quantidade de zeros que eu tenho aqui no número 100. Então, 1, 2 casinhas e vírgula. Vamos botar aqui a vírgula, tá? Vou até botar a vírgula de outra cor. Aqui, vírgula. Então, qual foi o número que a gente achou aqui? A gente achou o número 18,71. 18,71. Olha só. Passou de 18,5, já arredonda para mais. O que é arredondar para mais? Para mais perto do próximo número. Se fosse um número inteiro, nesse caso aqui não é um número inteiro, é um número decimal, que tem vírgulazinha, tá? Se fosse um número inteiro, seria 18, ou então 19, ou então 20. Isso são números inteiros. Então, eu arredondo para quê? Para mais. Para mais o quê? Para mais perto do próximo número inteiro. Então, eu arredondo para mais. Mais o quê? Mais próximo do próximo número inteiro. Quem é o próximo número inteiro? Se aqui é 18, o próximo número inteiro é 19. Então, eu arredondo para mais próximo do número inteiro que vem depois do 18, que é o 19. Então, a gente encontrou que é o século 19, tá bom? Século 19. Tá aqui, ó. Século 19, tá? E como é que a gente escreve 19 em números romanos? E aí, estão lembrando? Eu já falei de número romano, hein? Número romano. 19 é o quê? Vamos escrever aqui. 19 é o mesmo que 10 mais 9. Como é que se escreve 10? Como é que se escreve 10 em número romano? Facinho, hein? X. E o 9? O 9, confesso que é um dos mais dificeizinhos, o 9 e o 4. Mas, nossa, eu cansei de falar aqui, ó. Dei milhões de exemplos para vocês de 9 de 4, de transformação de número romano com 9 e 4. Então, já é para saber na ponta da língua como que é aqui. Por quê? Por que é x? Porque é 10 menos 1. Por que é menos 1? Porque o amigo tá aqui, ó, desse lado, do lado que atrapalha. Então, diminui. Diminui o quê? O valor maior, que é x por 1. Tá ok? Então, 19, século 19. Como que eu escrevo o século 19 em número romano? Vou apagar aqui, hein, pra gente escrever. Aqui vai ficar de verde. Como que fica? Século 19, número romano. X e X. Tá, belezinha? Foi o primeiro ano, né? Da letra A. Vamos para a letra B? Pode ser? Ó, vou apagar aqui. Vou anotar do mesmo jeitinho, tá? Vamos lá. Primeiro a gente tem o quê? O ano que ele vai falar é o ano 82, tá bom? Então, vou colocar aqui. O ano é 82 e vou ler aqui o enunciado para vocês. O Arco de Tito está localizado na Via Sacra, a sudeste do Fórum Romano, na Itália, e foi construído por volta do ano 82. Em que século fica o ano 82, galera? Em que século ele fica? E aí, lembra como é que fazia? Passo número 1, dividir por 100. Então, 82 dividido por 100. Como que eu faço? Eu ando a vírgula quantas vezes? Eu ando a vírgula 2 vezes. Por quê? Porque tem 2 zeros no número 100. Então, vamos fazer 1, 2 e o vírgula, certo? Mais uma vez. 1, 2 e o vírgula. 2 zeros. 1, 2 e o vírgula. Ah, Ingrid, mas não tem nada lá atrás. É só completar com 0. Muito simples. Vamos lá. Ó. A gente andou 1, 2, a vírgula vai estar aqui. Se a vírgula está aqui, a gente completa com 0 aqui. Então, vai ficar o quê? Igual a 0,82, tá? E aí, como que vai ser essa aproximação? Aproximação para mais perto do próximo número inteiro. Vocês sabiam que na régua, se a gente fizer, é assim, ó. 0,7, depois vem o 0,8, depois vem o 0,9 e depois vem o 1,0, entendeu? 1,
próximo número inteiro. Quem é o próximo número inteiro? O 1, o mais próximo. Então, se eu arredondar para mais, eu vou ter que é o século número 1, tá? Então, vamos anotar aqui. Século 1. Como é que se escreve século 1 em número romano? Ah, cara, isso daqui nem precisei perguntar. Os caras já tinham até escrito, né? Não, João e Miguel, já tava tudo escrito aí. Assim, isso aqui é fácil, né? Vamos pro próximo? Próximo e último, hein? Próximo nós temos aqui... Deixa eu só escrever o ano e aí a gente vai ler lá, tá bom? O ano é o número é 131. Aqui é antes de Cristo. Antes de Cristo. Tá bom, tá belezinha. Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Saiu daqui. Conímbriga foi um antigo aglomerado populacional do Neolítico, que continuou a ser habitado durante a Idade do Ferro, em 131 a.C. Os romanos, eles conquistaram Conímbriga e romanizaram-na. É um dos sítios arqueológicos romanos mais bem conservados e um dos mais importantes de Portugal, próximo a Coimbra. Pô, que legal, né? Dizem que é uma formação muito legal ser arqueólogo. E aí, algum de vocês interessa ser arqueólogo? Parece um negócio meio Indiana Jones, né? Legal, maneiro. Então, o ano é 131 a.C. Tá belezinha? Então, Ingrid, esse aqui é antes de Cristo. Tem alguma modificação? Não. Faz do mesmo jeitinho. Divide por 100, arredonda para mais e depois transforma em número romano. Mesma coisa. 3 passos que não tem segredo. Arredonda para 100, aproxima para mais e transforma em número romano, tá? Não tem errado. Mais uma vez, para repetir, se quiser escrever, escreve aí. Arredonda, divide por 100, arredonda para mais e escreve em número romano. Depois é só botar antes de Cristo, tá bom? Do mesmo jeito. Então, vamos lá. Dividir esse número aqui, vamos dividir ele por 100. Como que fica? Tem que estar muito grande aqui, senão não vai caber. Vamos dividir esse número por 100. Como é que vai ficar isso daqui? Vamos lá, passar a vírgula. 2 zeros, então 1, 2, puxou aqui. 1, 2, puxou aqui. Então, a gente vai colocar aqui. Acelerei, hein? Quem tá atento aí? Vai dar igual a 1,31. Eu arredondo sempre para mais. Para mais. Então, se é para mais 1,3, quem é o próximo depois do número 1? O próximo é o número 2. Então, a gente tem o século 2 antes de Cristo. Como é que se escreve século 2 antes de Cristo? Nem precisa perguntar, Ingrid, os caras já sabem tudo. Assim, antes de Cristo. Belezinha, galera? Sem segredo nenhum, tá? Facinho, rapidinho. Pratica. Se tiver alguma dúvida, dá uma leiturinha no que tem para trás. É sempre importante. Tira, uns 20 minutinhos, lê aquilo ali. Outro dia, mais 20 minutinhos e assim vai seguindo. Tá beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Ou então, me pergunta no dia que a gente estiver conversando ao vivo na terça-feira com vocês. Belezinha? Até mais, meninos!